Em resposta ao convite do Papa Francisco, a Arquidiocese de Manaus realiza um período de oração em preparação para o Jubileu 2025. Agora, na Rio Mar FM, programa A Caminho do Jubileu. Peregrinos da Esperança. Olá, eu sou o Padre Amarildo Luciano. Olá, eu sou a Tânia Freitas. Nossa saudação aos ouvintes da Rádio Rio Mar, às irmãs religiosas, aos diáconos, padres, bispos e a todos os homens e mulheres de boa vontade. Em 2025, a Igreja vai celebrar o jubileu convocado pelo Papa Francisco, Peregrinos da Esperança, e a nossa igreja local, a Arquidiocese de Manaus, está se preparando para celebrar bem esse tempo da graça de Deus. E vamos nos preparar através da oração e da participação na vida das nossas comunidades. O Jubileu na Igreja. O jubileu é um ano santo que está na tradição bíblica e que nos convida à conversão. O jubileu acontece ordinariamente na igreja a cada 25 anos. No último jubileu ordinário atravessou-se o limiar dos 2000 anos do nascimento de Jesus Cristo. Agora chegou o momento de um novo jubileu, em que se abre novamente a porta santa para oferecer a experiência viva do amor de Deus e desperta no coração a esperança segura da salvação em Cristo. Abre-se assim, diante de nós, um percurso marcado por grandes etapas, nas quais a graça de Deus precede e acompanha o povo que caminha zeloso na fé, diligente na caridade e perseverante na esperança. Você está ouvindo A Caminho do Jubileu. Peregrinos da Esperança. Estamos no ano da oração em preparação para o Jubileu de 2025. No tempo que se chama hoje, nosso olhar se volta para contemplar Jesus orante. Jesus é o mestre da oração. Um momento particularmente significativo deste seu caminho é a oração, que se segue ao batismo, ao qual se submete no Rio Jordão. O evangelista Lucas escreve que Jesus, depois de ter recebido juntamente com todo o povo o batismo das mãos de João Batista, entra numa oração extremamente pessoal e prolongada. Todo o povo tinha sido batizado, tendo Jesus sido batizado também, e estando ele a orar, o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Precisamente este estar em oração, em diálogo com o Pai, ilumina a obra que ele realizou juntamente com muitos do seu povo, que acorreram à margem do Jordão. Rezando, ele confere a este seu gesto, o gesto do batismo, uma característica exclusiva e pessoal. João Batista tinha dirigido um apelo vigoroso a viver verdadeiramente como filhos de Abraão, convertendo-se para o bem e produzindo frutos dignos de tal mudança. E um grande número de israelitas moveu-se, como recorda o evangelista Marcos, o qual escreve: Saíam ao seu encontro de todos os habitantes da Judéia e de Jerusalém e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 5. João Batista anunciava algo realmente novo. Submeter-se ao batismo devia marcar uma mudança determinante, abandonar um comportamento ligado ao pecado e começar uma vida nova. Também Jesus acolhe este convite, entra na multidão triste dos pecadores que esperam à margem do Jordão. Mas, como aos primeiros cristãos, também em nós surge a interrogação: por que Jesus se submete voluntariamente a este batismo de penitência e de conversão? Não tem pecados para confessar? Não tinha pecados.
e, portanto, também não tinha necessidade de se converter. Então, por que este gesto? O evangelista Mateus descreve a admiração de João Batista, que afirma: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e vens a mim? E a resposta de Jesus: Deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. O sentido da palavra justiça no mundo bíblico é aceitar plenamente a vontade de Deus. Jesus mostra a sua proximidade àquela parte do seu povo que, segundo João Batista, reconhece que é insuficiente o simples considerar-se filho de Abraão, mas quer cumprir a vontade de Deus. Deseja comprometer-se para que o seu comportamento seja uma resposta fiel à aliança oferecida por Deus em Abraão. Então, descendo ao Rio Jordão, Jesus, sem pecado, torna visível a sua solidariedade para com aqueles que reconhecem os próprios pecados, escolhem arrepender-se e mudar de vida. Faz compreender que pertencer ao povo de Deus significa entrar numa perspectiva de novidade de vida segundo Deus. Neste gesto, Jesus antecipa a cruz, dá início à sua atividade, assumindo o lugar dos pecadores, carregando sobre os seus ombros o peso da culpa da humanidade inteira, cumprindo a vontade do Pai. Recolhendo-se em oração, Jesus mostra o vínculo íntimo com o Pai que está nos céus, experimenta a sua paternidade, captura a beleza exigente do seu amor e no diálogo com o Pai recebe a confirmação da sua missão. Nas palavras que ressoam do céu, há a referência antecipada ao mistério pascal, à cruz e à ressurreição. No momento em que, através da oração, Jesus vive em profundidade a própria filiação e a experiência da paternidade de Deus, desce o Espírito Santo, que o guia na sua missão e que ele efundirá depois de ter sido elevado na cruz, para que ilumine a obra da Igreja. Na oração, Jesus vive um contato ininterrupto com o Pai, para realizar até o fim o desígnio de amor pelos homens. O ensinamento de Jesus sobre a oração deriva, sem dúvida, do seu modo de rezar adquirido em família, mas tem a sua origem profunda e essencial no seu ser, o Filho de Deus, na sua relação singular com Deus Pai. A pergunta: de quem aprendeu Jesus a rezar? O compêndio do Catecismo da Igreja Católica assim responde: Jesus, segundo o seu coração de homem, foi ensinado a rezar por sua mãe e pela tradição judaica. Mas a sua oração brota de uma fonte secreta, porque ele é o Filho eterno de Deus que, na sua santa humanidade, dirige a seu Pai oração filial perfeita. Na narração evangélica, as ambientações da oração de Jesus colocam-se sempre na encruzilhada entre a inserção na tradição do seu povo e a novidade de uma relação pessoal singular com Deus. O lugar deserto, em que se retira com frequência, o monte, onde sobe para rezar, e a noite que lhe permite a solidão, evocam momentos do caminho da revelação de Deus. Mas, ao mesmo tempo, indicam momentos de importância particular para Jesus, que de modo consciente se insere neste plano, totalmente fiel à vontade do Pai. Também na nossa oração temos que aprender cada vez mais a entrar nesta história de salvação, cujo ápice é Jesus, renovar diante de Deus a nossa decisão pessoal para nos abrirmos à sua vontade, pedir-lhe a força de conformar a nossa vontade com a sua em toda a nossa vida, em obediência ao seu desígnio de amor por nós. A oração de Jesus diz respeito a todas as fases do seu ministério e a todos os seus dias. As dificuldades não a impedem.
Aliás, os evangelhos deixam transparecer um hábito de Jesus, de transcorrer em oração uma parte da noite. O evangelista Marcos narra uma destas noites, depois do dia pesado da multiplicação dos pães, e escreve: Jesus obrigou logo os seus discípulos a subirem para o barco e irem à frente, para o outro lado rumo a Betsaida, enquanto ele próprio despedia a multidão. Depois de os ter despedido, foi ao monte para orar. Já era noite, o barco estava no meio do mar e ele sozinho em terra. Quando as decisões se fazem urgentes e complexas, a sua prece torna-se mais prolongada e intensa. Na iminência da escolha dos 12 apóstolos, por exemplo, Lucas sublinha a duração da oração preparatória de Jesus à noite. Naqueles dias, Jesus foi para o monte fazer a oração e passou a noite toda a orar a Deus. Quando nasceu o dia, convocou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Olhando para a oração de Jesus, em nós deve surgir uma pergunta: como rezo eu? Como oramos nós? Que tempo dedico à relação com Deus? Tem-se hoje uma educação e formação suficiente para a oração? E quem pode ser mestre nisto? Na exortação apostólica Verbum Domini, Papa Bento XVI falou sobre a importância da leitura orante da Sagrada Escritura. Certamente a oração é um dom que todavia é necessário acolher. É obra de Deus, mas exige o nosso compromisso e continuidade. Sobretudo, a continuidade e a constância são importantes. Precisamente, a experiência exemplar de Jesus mostra que a sua oração, animada pela paternidade de Deus e pela comunhão do Espírito, aprofundou-se no exercício prolongado e fiel até ao Horto das Oliveiras e à cruz. Hoje, os cristãos são chamados a tornar-se testemunhas de oração, precisamente porque o nosso mundo se encontra muitas vezes fechado ao horizonte divino e à esperança que contém o encontro com Deus. Na amizade profunda com Jesus e vivendo nele e com ele a relação filial com o Pai, através da nossa oração fiel e constante, podemos abrir janelas para o céu de Deus. Aliás, ao percorrer o caminho da oração, podemos ajudar outros a percorrê-lo. Também para a oração cristã é verdade que caminhando se abrem veredas. Eduquemo-nos para uma relação intensa com Deus, para uma prece que não seja esporádica, mas constante, cheia de confiança, capaz de iluminar a nossa vida, como nos ensina Jesus. E peçamo-lhes que possamos comunicar às pessoas que estão próximas de nós, aqueles que encontramos ao longo do nosso caminho, a alegria do encontro com o Senhor, luz para a nossa existência. Os símbolos do jubileu. O jubileu tem vários símbolos: a peregrinação, a porta santa, a profissão de fé, a reconciliação, a caridade e a indulgência. Em breve abordaremos o tema da reconciliação como celebração do perdão de Deus que nos salva. Oração em preparação para o jubileu. Neste tempo de preparação para o jubileu do ano 2025, rezamos com toda a Igreja a seguinte oração: Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra. Quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória.
A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Chegamos ao final deste programa invocando a bênção de Deus para todos nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo programa. Você ouviu Programa A Caminho do Jubileu, Peregrinos da Esperança. Uma realização Arquidiocese de Manaus. De volta na próxima sexta-feira. Até o próximo encontro.